E aí, jovens, tudo bem? Tomara que todos estejam em paz. Tô gravando mais essa videoaula aí pra gente esticar um pouco aí no nosso assunto, certo? Alguns já devem ter percebido que eu fechei a média do primeiro bimestre, certo? Com as notas parciais e atitudinais que eu já tinha, certo? Só que faltou dois conteúdos pra gente ver, certo? Como já foi fechado o primeiro bimestre, então eu irei explicar tanto os juros simples quanto os juros compostos, certo? E passar algumas atividades. Relembrando que tudo que eu estou passando eu vou cobrar, vou pegar no retorno às aulas, que seja o mais breve possível, certo? Então hoje, para a gente dar continuidade, não ficar sem ver o assunto, certo? A gente vai começar com juros simples, certo? Então eu vou passar aqui uma explicação, alguns exemplos, e aí vou passar uma atividade. Amanhã vou estar postando essa atividade. O vídeo vai hoje mesmo, certo? E a gente tira a dúvida aí no decorrer da semana. Vamos lá. O que é juros? Podemos definir juros como um rendimento de uma aplicação financeira, valor referente ao atraso no pagamento de uma prestação ou a quantia paga pelo empréstimo. Então a gente sabe que juros pode ser uma coisa boa, mas também pode ser uma coisa ruim, né? Se você atrasa uma conta, um empréstimo, um financiamento, você vai pagar juros. Então isso aí não é uma coisa boa, né? E uma coisa não é bom, né? E se você aplica uma poupança, faz algum investimento e gera um valor, então isso aí já é uma coisa boa, deixa de ser ruim, né? Os juros. Atualmente o sistema financeiro utiliza o regime de juros compostos, né? Por ser mais lucrativo. Hoje não se usa mais juros simples, dificilmente a gente vê, certo? Os juros simples eram utilizados nas situações a curto prazo, 2, 3, 4 meses. Hoje não utilizamos a capitalização baseada em regime simples, certo? Só em regime de juros compostos. Só que juros simples às vezes caem nas provas, né? Pronto, são essas duas formulazinhas básicas aí que vocês têm que colocar na cabeça de vocês, escreverem e aprenderem, certo? A fórmula dos juros, certo? E a fórmula do montante, certo? Para quem não sabe, o C é o capital, é o dinheiro que vai ser utilizado. O I é a taxa, que ela vai vir em porcentagem, certo? E o T é o tempo. Pode vir em dias, em meses, em anos, certo? E M é o montante. O que é o montante? É o valor que vai render no final do período, certo? É o valor total, certo? Então como é que a gente calcula os juros, ó? Basta pegar o capital, multiplicar pela taxa, multiplicar pelo tempo e dividir por quanto? Por 100. Então nesse caso aí você calcula quem? O juros simples, certo? E o montante, basta você pegar o capital e somar com os juros, certo? Então são duas fórmulas bem simples, certo? Ia cair na nossa bimestral, eu ia explicar, mas aí teve esse negócio todo que a gente já sabe, né? Vamos aqui adiantando. Pronto, então a gente vai para o primeiro exemplo prático, certo? Vamos lá. Uma pessoa aplicou um capital de R$ 1.200 a uma taxa de quanto? 2% ao mês. Tem que se ligar aqui, ó. 2% ao mês, ó. Durante quantos meses? 14 meses, ó. A taxa sempre tem que bater com o tempo. A taxa ao mês, tempo tem que vir em meses, certo? Determine os juros e o montante dessa aplicação. Então vamos lá, colocar os dados, né? Capital foi quanto? 1.200. O tempo foi quanto? 14 meses. E a taxa foi 2% ao mês, ó. Certo? Então o que é que ele quer primeiro? Os juros. A gente viu que os juros é o capital vezes a taxa vezes o tempo dividido por quanto? Por 100.
capital 1.200, taxa 2, o tempo 14, dividido por 100, ó. Aí aqui, ó, eu posso logo cortar, ó, esses dois zeros aqui com esses dois zeros aqui, ó. Posso cortar. Então vai ficar 12 vezes 2 vezes 14. Então vai ficar quanto? R$336. Então durante 14 meses, esse valor aqui rendeu R$336 a essa taxa aqui, ó. Certo? E o montante, basta vocês pegar o capital, que é 1.200, e somar com os juros, que é 336, ó. Então o montante, o dinheiro que vai ser gerado no final de todo o período é R$1.536. Então tranquilo calcular os juros, né? E o montante, juros simples, né? Próxima semana a gente vai ver juros compostos. Passe para os seus colegas aí, quem está acompanhando, quem não tem acesso, certo? Para a gente não ficar atrasado. Vamos para o exemplo 2. Uma pessoa pediu emprestado um valor de R$600 a uma taxa de 3% ao mês, ó. A taxa está um mês, ó. Só que o tempo está em quê, ó? Está em ano, aí não pode, certo? A taxa em mês e o tempo em ano, ó. Aí ele quer que a gente determine os juros e o montante. Capital R$600, o tempo está em ano, só que em ano tem quantos meses? 12 meses. Então, como a taxa está ao mês, eu tenho que transformar o tempo em mês. E um ano tem o quê? 12 meses. A taxa é 3%. Mesmo esquema. Vamos calcular os juros. Capital vezes a taxa vezes o tempo dividido por 100. Ó. Capital 600. Taxa 3%. O tempo é um ano é 12 meses, dividido por 100. Ó. Aqui eu posso cortar os dois zeros aqui, ó. Então vai ficar 6 vezes 3 vezes 12, que vai dar R$216. Então os juros é R$216. E o montante, a gente já viu no exemplo 1, é o capital mais os juros. Capital 600, juros 216, então o montante vai ser R$816, certo? Então esse exemplo aí fica a observação, ó. A taxa tem que bater com o tempo, certo? Se não bater, vai ter que transformar aqui o tempo, ó. Um ano tem quantos meses? 12 meses. Ficar ligado nas atividades, certo? Vamos aqui para o exemplo 3, que é um exemplozinho mais elaborado, certo? Um capital aplicado a juros simples durante 2 anos, sobre uma taxa de juros de 4% ao mês, ó. Mesmo caso do exemplo passado, ó, certo? A taxa está um mês e o tempo está o quê? Em anos, certo? Aí um capital foi aplicado durante 2 anos a essa taxa aqui, certo? E gerou um montante de quanto? Aqui eu errei, certo? Não leve em consideração esse montante aqui, ó. O montante foi 784, certo? Então não leve em consideração esse montante aqui, ó. Então o montante é R$784. Então ele quer saber o capital, ó. Ele quer saber o dinheiro que foi aplicado, certo? Então vamos lá, o montante é 784, não leve em consideração esse montante aqui, está errado. O tempo é o que? 2 anos, só que 2 anos é o que? 24 meses, né? Que tem que transformar, certo? Só que aqui a gente tem que fazer uma coisinha antes, ó. A gente viu lá nas fórmulas que o montante é o capital mais quem? Mais os juros, né? Certo? Então, trazendo o capital para cá, ó, os juros vai ficar o montante menos quem? Menos o capital. Aí aqui a gente vai lá para a formulazinha dos juros, ó, que a gente já viu nos 2 exemplos passados. Ó. Juros, mas nessa questão quem é os juros? É o montante menos o capital. Ó. Montante menos o capital, vezes a taxa, vezes o tempo, dividido por quanto? Por 100.
O montante é quanto? 784, ó, menos o capital, ó, que é igual a capital vezes 4 vezes 24, que 2 anos tem 24 meses, dividido por quanto? Por 100, ó. Esse 100 aqui, ele está no denominador, então eu vou ter que pegar esse 100 e multiplicar por 784 e multiplicar por C, ó. 100 vezes 784 dá 78.400, ó, menos 100 vezes C dá 100C, ó, certo? Igual a 4 vezes 24 dá 96C, ó, certo? C vezes 4 vezes 24, 96C, certo? Então vai ficar 78.400, tá menos 100, eu passei mais 100, ó, 96 mais 100 dá quanto? 196, C, fiz só inverter aqui que eu posso. O 196 está multiplicando, vou passar dividindo, ó. Então 78.400 dividido por 196, relembrando que eu vou querer todos os cálculos, certo? Calculadora não é para usar, tem que fazer os cálculos da divisão, como a gente combinou na sala de aula, certo? 78.400 dividido por 196 vai dar R$400, certo? Então, portanto, o capital aplicado foi de quanto? Foi de 400. Então, a pessoa aplicou R$400 a essa taxa aqui durante 2 anos e rendeu esse montante aqui, ó, certo? Isso aqui desconsidere, tá errado. Então, eu espero ter ajudado aí, certo? Vai ter mais videoaulas, certo? Eu vou tentar postar links de outras videoaulas, certo? Vou estar colocando amanhã a atividade domiciliar 4, né? Então fiquem em paz e em casa, né? Até mais, tchau.